Onde se encontra a água doce do planeta? Será que estamos enfrentando uma crise hídrica? One, two, three, come on! Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e hoje vamos explorar as águas continentais. Vamos ver que além dos oceanos e mares, nos continentes também temos porções de água, como rios, lagos, geleiras e lençóis freáticos. Como de costume, já deixa o seu like nesse vídeo e caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo, coloca aqui embaixo nos comentários e eu vou ter o prazer em responder. Os rios são cursos naturais de água que se deslocam de acordo com a configuração do relevo. Suas águas sempre irão percorrer de um ponto mais alto em direção a um ponto mais baixo do relevo. A nascente de um rio está localizada em um ponto mais alto e durante o percurso das águas, o rio atinge sua foz em terrenos de níveis mais baixos, podendo ser no mar, outro rio ou lagos. Existem classificações dos rios, sendo uma delas utilizada como critério de disponibilidade de água. Sendo assim, os rios podem ser perenes, intermitentes ou efêmeros. Os rios perenes são aqueles rios que possuem água durante todo o ano, ou seja, eles nunca secam. São alimentados pelo escoamento superficial e pela água do lençol freático. Já os intermitentes também são chamados de temporários. Esses rios podem ser volumosos durante os períodos chuvosos, porém, eles desaparecem durante a seca. Já os efêmeros são rios formados exclusivamente durante as chuvas ou logo após a sua ocorrência. Eles secam rapidamente. Entre os fatores que contribuem para a quantidade de água de um rio estão as chuvas, a preservação das matas e o derretimento de neve acumulado nas montanhas. O rio Amazonas, por exemplo, é alimentado pela neve derretida da Cordilheira dos Andes. Os rios são de fundamental importância para o homem, pois além de fornecerem água para o consumo, eles também são essenciais para a realização das atividades econômicas, tais como a agricultura, a pecuária e na produção industrial. O potencial hidráulico desses rios também é aproveitado através da construção de usinas hidrelétricas e fornecem eletricidade para milhões de pessoas. Apesar da sua importância, os rios estão sendo poluídos. Muitas indústrias lançam esgoto diretamente nos rios sem o devido tratamento. Outros fatores que contribuem para esse cenário são o lançamento de esgoto doméstico, os produtos químicos utilizados na agricultura e na mineração, que atingem esses rios, parte da população que joga lixo nos rios, entre outros. As geleiras, também denominadas glaciares, são formadas pelo acúmulo de neve em um determinado local, processo que pode levar até 30 mil anos para se concretizar. A neve é cristalizada e compactada em camadas, formando uma extensa massa de gelo. Esse fenômeno é mais comum nas regiões de alta latitude e nas cordilheiras. Para que uma geleira seja formada, é necessário que o acúmulo de neve seja superior ao processo de degelo. Sendo assim, as áreas que registram baixas temperaturas são mais propícias para o surgimento e manutenção das geleiras. Por esse aspecto, as principais geleiras da Terra estão situadas nos polos, locais onde a temperatura fica negativa a maior parte do ano. A Antártica, com cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, é a maior geleira terrestre. Essa região abriga aproximadamente 90% do gelo do planeta. Outras geleiras de grande destaque são a Groenlândia, Ártico, Patagônia, entre tantas outras espalhadas pelas diversas cordilheiras do mundo. Essas geleiras são de suma importância para a manutenção de vida na Terra, visto que elas concentram
quase 70% da água doce. O degelo, além de reduzir a quantidade de água doce, desencadeia uma série de problemas socioambientais. Aumento do nível e alteração da temperatura da água dos oceanos, redução da biodiversidade e inundações de alguns lugares. Diante da importância das geleiras para a vida na Terra, a busca por mudanças comportamentais são urgentes, em especial no modo de produção e consumo das sociedades capitalistas, de forma a reduzir a emissão de gases que intensificam o efeito estufa e, consequentemente, minimizar o processo de aquecimento global. Os lagos são águas continentais, geralmente tranquilas, que se encontram armazenadas em depressões cercadas por terras. Eles podem ser formados a partir das águas das chuvas, de nascentes, de rios que desagam nessa depressão, de mares antigos e do derretimento das geleiras. Além disso, os lagos também podem variar em extensão, profundidade e composição química, além de poderem apresentar água doce ou salgada. Os lagos de água doce geralmente são aqueles que escoam parte de suas águas, mantendo-as doces. Já os lagos de água doce podem ser litorâneos, residuais ou ainda lagos que, por não escoarem parte de suas águas, têm um teor de sais minerais aumentando como consequência do processo natural de vaporização da água. Existem ainda os lagos artificiais, que são aqueles construídos pelo homem. Na maioria das vezes, os lagos artificiais são produzidos para reservar a água da chuva e represar a água de rios para favorecer as atividades humanas. Embora represente menos de 1% de toda a água doce do mundo, os lagos são fundamentais para o desenvolvimento das atividades econômicas de diversos países, pois se constituem como um importante reservatório de água que pode ser utilizado para o desenvolvimento de diversas atividades, como a criação de peixes e pesca, turismo, transporte, geração de energia e abastecimento de água para casas, lavouras e indústrias. Um exemplo disso é a região dos lagos, nos Estados Unidos, onde se iniciou o processo de industrialização norte-americana, graças à abundância mineral e de água proveniente dos grandes lagos. Nas águas subterrâneas, nós vamos ter o lençol freático, também chamado de nível freático. É uma reserva subterrânea de águas proveniente das chuvas que se infiltram entre as fissuras da superfície. Ao contrário do que é popularmente definido, não constitui propriamente a massa de água, mas uma superfície no limite superior a essa massa. É permeável e alimentado pelas águas da chuva que infiltram na superfície por meio de poros e fissuras. Estende-se ao longo dos cursos d'água, acompanhando-os como uma linha contínua. O volume dos lençóis freáticos varia conforme os índices pluviométricos e as características do solo, que permitem maior ou menor infiltração dessas águas superficiais. Portanto, nos períodos chuvosos, o lençol tende a aumentar seu volume, ao passo que, nos períodos de seca, esse volume diminui e a água armazenada escoa para as nascentes. Normalmente, os lençóis freáticos são constituídos por águas bastante limpas, visto que elas passam por um processo de filtragem à medida que adentram os poros e as fissuras do solo. Encontram-se geralmente próximas à superfície, ou seja, a água infiltrada não atinge grandes profundidades, pois à medida que adentra, deparando-se com um solo rochoso impermeável. É válido ressaltar que sua profundidade pode variar de acordo com as características do solo, do clima, da cobertura vegetal, da permeabilidade da superfície e da topografia. Em virtude da pouca profundidade, os lençóis freáticos tornam-se suscetíveis a contaminações. Segundo a empresa brasileira de pesquisa e agropecuária, a Embrapa, os lençóis freáticos tornam-se mais sensíveis ou dispostos à contaminação
se estiverem em uma área com solo arenoso, com pouca cobertura vegetal e com intensos índices pluviométricos. Os aquíferos são formações geológicas subterrâneas capazes de armazenar água. A alimentação dessas formações é feita por meio da infiltração das águas da chuva, do mar ou até mesmo das nascentes dos rios, que adentram a superfície por meio dos poros e fissuras presentes no solo até atingir a zona saturada. Os aquíferos, além de armazenarem, também fornecem água, alimentando diversas bacias hidrográficas. Isso acontece porque são constituídos de rochas com características permeáveis e impermeáveis. A disponibilidade de água doce no mundo está cada vez menor em virtude da intensificação da poluição das águas por resíduos industriais, lixos, agrotóxicos e fertilizantes, e do uso desenfreado e irracional dos recursos hídricos. Os lençóis freáticos, além de alimentarem diversos rios, lagos e oceanos, são capazes de armazenar grandes volumes de água sem que haja muita perda pelo processo de evaporização. São, portanto, uma alternativa à falta de disponibilidade de água no mundo. Além disso, absorvem o excesso de água das chuvas, ajudando os rios a não transbordarem. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje vimos que os rios são cursos de águas corrente que se deslocam naturalmente pela ação da gravidade de áreas altas para áreas mais baixas. Um rio pode ter algumas classificações. Uma delas é a perene, onde o rio não seca, a intermitente, que seca em uma época do ano, e a efêmera, que forma-se após a chuva e se desfaz em pouco tempo. Também vimos que as geleiras são grandes massas de gelo formadas pela neve compactada. Existem diferentes tipos de lagos, vulcânicos, tectônicos, geleiras e artificiais. E as águas subterrâneas, como os lençóis freáticos e os aquíferos. Um forte abraço a todos, em especial aos meus queridos alunos do sexto A1, sexto A2, sexto B1 e sexto B2. Até a próxima e não se esqueçam, não cole do colega, mas cole no careca!